Fala, povo de Deus, graça e paz. A minha relação com a profecia. Chega pra cá, vambora. Já quero cumprimentar você que está chegando, que vai chegar depois, né? Que vai estar assistindo, não é essa live. Se prepare, porque vai ser uma live extremamente abençoadora, tá bom? Então vamos chegando para cá. Se você puder me ajudar, já vai compartilhando, coloca nos seus grupos, tá? Vamos bater um papinho aqui. Vai ser muito bom para você ouvir aquilo que eu vou estar falando, tá bom? Vamos embora, vamos entrando aí. Seja bem-vinda, Gisele, engenheira Mônica Queiroz, terapeuta, identidade. Silvana, seja bem-vinda. Cristiane, chega pra cá, meu povo. Cristiane. 449. Irmãos, hoje vai ser forte, hein? Tô sentindo já a presença do Senhor aqui. Lisa Vinuto. Seja bem-vinda, Lisa Vinuto. Pastor Alciel, seja bem-vindo. Vamos chegando. Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando. Chega pra cá. Iavé e eu. Seja bem-vinda. Shalom, meu povo. Shalom, shalom Adonai. Lu Ruelis. Oferta achada. Oferta achada. Seja bem-vinda. Vamos chegando pra cá, pessoal. Eu vou ver se eu faço uma entrevista aí com um dos nossos profetas, tá? E vamos bater um papinho para vocês entenderem o tipo de experiências que eles estão tendo. Eu fiz a mesma oração que você fez. Nada mais é importante para mim que a presença e ser útil. Isso daí é forte, hein? Isso daí é forte, tá? O segredo, querido, de um ministério poderoso é a humildade, é ter essa humildade e dizer, Senhor, nada mais é mais importante para mim do que a tua presença. Não é pelo meu conhecimento, não é pelo meu saber, né? O próprio Paulo, ele fala disso, tá? O próprio Paulo fala disso. Tudo que ele adquiriu, né, sendo fariseu de fariseus, né, com aquele currículo extraordinário, né, dele lá em Gálatas, ele fala que tudo é como esterco, né? Que o que vale mesmo é Cristo crucificado. Amém? Venho nessa passada aí, buscando. Isso. Buscando. Pessoal, ajuda a compartilhar aí, por favor. Deixa eu só colocar aqui nos grupos aqui que nós já estamos online. Deixa eu compartilhar aqui. Já estamos online. Deixa eu ver, Meiriane. Seja bem-vinda. Meiriane. Queridos, daqui a pouco nós temos mentoria de profetas, tá? Depois que fiz essa oração, o Senhor me disse que me ligaria a alguém em quem eu iria, que poderia me ensinar. Amém. Glória a Deus. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho, né, da mentoria de profetas. O que é a mentoria de profetas? Nós já vamos começar, estou só esperando aqui a gente, né, conseguir mais um número na audiência. Se entra e sai aí, atrapalha o algoritmo. E você acaba quebrando essa ambiência que vai se formando na sua casa, né, de nuvem, de glória, pó de ouro,
tá? Então, meu conselho, não entre e sai para não atrapalhar. Primeiro a ambiência, né? E depois a audiência. Então, entra, fica, que vai ser muito bom para você. Não sai da live, irmão. Não sai da live, tá? Vamos que vamos. O pessoal tá chegando aí. Nós vamos orar. Apresentar nossos livros aí para vocês, tá? Quem não conhece, quem não me conhece aí, né? Alguém em Campos sabe quem? Que? Alguém em Campos sabe quem? Estou na mentoria? Não sei, Cristiane. É porque tá sem foto sua. O seu Instagram tá com uma foto de um leão. O Nadir, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, vamos chegando. Ana Matiaso. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando. A pessoa me ligou. O Iago foi sobrenatural. Cristiane, infelizmente eu não sei, eu não tô vendo vocês. Deixa eu saber quem que é você. Aqui só aparece a foto de um leão com uma coroa na cabeça. Shalom, Nancy. Vamos chegando, meu povo. Pessoal que não me conhece aí, tá? Fala aí, primeira vez aí na live. E nós já estamos ao vivo, tá? Genilda, Duda Pio, seja bem-vinda. Chegando pra cá. É isso aí. Amém? Vamos orar pra gente começar? Sara, vamos chegando. Duda Pio. Shalom, Sara. Marcelo Sardinha. Ana Matiaso. Um abraço pra vocês aí de Goiânia. Edivaldo Visque. Marinho de Nazaré. Camargo. Fernando Luiz. Vamos chegando, meu povo. Amém? Vamos começar? Feche os olhos. Querido, lembrando que... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A presença de Deus, tá? Só um segundo. É muito comum aqui, vocês sabem bem, porque vocês a maioria de vocês já acompanham o meu ministério, tá? É muito comum essa ambiência da palavra, né? O que move o céu é a palavra, irmão, tá? O que move o céu é a palavra. Então, essa coisa de manifestação de pó de ouro, pó de prata, interação angelical, visão, enquanto eu estou pregando, é muito comum aqui. Então, eu quero te aconselhar a você não se distrair, entendeu? Não se distraia, tá? Não se distraia para você não perder aí o fluxo profético, né? A gente trafega com muita intensidade no profético, vocês sabem disso. Só esperando aí, o pessoal tá pedindo aqui o link, eu tô mandando.
Peraí. O pessoal tá pedindo o link aqui, peraí, meu povo. Amém? Vamos orar para a gente começar? Olhos fechados. Soberano Deus e Pai eterno, na autoridade que é no nome de Jesus, o Santo de Israel, a testemunha fiel e verdadeira, o Verbo, nós queremos entregar as nossas mentes, os nossos espíritos, a nossa alma e o nosso corpo físico, tudo ao Senhor. E eu quero ativar agora o domo de proteção para todas as casas, a minha casa. Sim, meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero te entregar, ó Deus, a honra, a glória e o louvor. Só pertencem a ti, a mais ninguém. Espírito Santo, venha conduzir cada palavra. Ó Deus, cada manifestação, ó Deus, da sua glória, com pó de ouro, pó de prata, pó de cristal, pó de diamante, nuvem de glória, liberado sobre todas as casas, as curas, os sinais e os prodígios, porque não tem a ver com o homem, tem a ver com a sua palavra. O seu vela em cumprir a sua palavra. Eu quero liberar desde já essa dimensão de glória. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anjos ministeriais, todos liberados para já estarem operando em o nome de Jesus. Pai, eu libero a espada verde para já abrir as visões dos teus filhos que estão aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa eu falar para você, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e no meu ministério foi a Academia de Profetas. A Academia de Profetas, ela vai completar 3 anos, tá? Ela nasceu em 2023 e nós já estamos em 2026, né? Então agora, mais para frente aí, nós vamos completar 3 anos de mentoria de profetas. E nós aqui levamos tão a sério a mentoria de profetas que dentro desses 3 anos, irmãos, eu só me ausentei durante 15 dias, né? Que a minha esposa falou, você precisa tirar férias, né? Você tá aí já há 3 anos, né? Antigamente era toda terça, né? Era toda terça-feira, sempre às 22 horas. E a gente vem trabalhando com profetas de dentro do Brasil, de fora do Brasil. Nós temos muita gente de fora do Brasil. E Deus ampliou, né? Chegou muita gente. E muitas pessoas, Deus está nos mostrando em sonho. Talvez você esteja aqui e Deus, porque geralmente é assim, ó, eu vou atender o telefone, o WhatsApp, a pessoa fala assim, apóstolo Léo, eu quero falar contigo. Eu também. Não, porque eu tive um sonho. Deus me mostrou a logo do seu instituto. Quando eu fui ver, era a logo do seu instituto. E Deus falou, procura ele. É assim. Né? Geralmente, irmão, pelo menos uma vez na semana isso acontece, tá? Então você vai ver gente de fora, gente fora do Brasil, Paraguai, Uruguai, gente de fora, né? Que encontra os nossos vídeos na internet, né? No YouTube, né? Assiste, fica impactado e vem nos procurar, né? Então, por que a Academia de Profetas ela tem sido uma bênção? Bom, primeiramente porque o ministério profético, ele é um ministério ele é um ministério complexo, irmãos. Então, por causa da sua complexidade, quem está dentro dessas dimensões proféticas está vendo, ouvindo, sentindo, discernindo, sendo arrebatado, tendo êxtase, visões com o olho aberto, visão com o olho fechado. E geralmente
essas pessoas elas não são compreendidas pela sua igreja, pela sua denominação. Muitas vezes a pessoa ela vem de uma denominação completamente tradicional. Então, como que você, de uma denominação tradicional, você vai falar que você está vendo um anjo na igreja? Ou o que muito acontece, apóstolo, eu falei com o meu pastor que eu tinha sido arrebatado. O pastor desconversou, o pastor não entendeu, ou o pastor disse que eu estou ficando muito fanático pelas coisas espirituais. Então, baseado em toda essa questão, e talvez você que está aqui, você está passando por isso. Então, o profeta, ele é levantado, ele não é levantado hoje, como é que eu vou dizer, como eram os profetas para Israel. O profeta ali para Israel, ele tinha a função de corrigir a rota de Israel, revelar o Messias, corrigir ali a vida de pecado do povo de Deus. Hoje os profetas que são levantados, eles são levantados para edificar a noiva do Cordeiro. E como eu sempre digo, o profeta, e aqui na mão ministerial você tem aqui o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. O mestre é esse cara aqui, ele entra em lugares que os outros não entram, ele entra bem, porque ele entra em lugares no hebraico, no grego, ele tem acessos a conhecimentos profundos para interpretação e tudo mais. Você tem vários tipos de mestre, Você tem um mestre erudito, você tem um mestre acadêmico, tá? Você tem um mestre doutor, aquele que vai criar teologia, aquele que vai preparar teologia. Eu conheço, doutores, o cara é especialista em hebraico, grego, aramaico e por aí vai. Queridos, tem uma espada que está abrindo dimensões nas casas. Vai começar a descer pó de ouro. Esse aqui é o pastor, esse aqui é o dedo da aliança. O pastor é casado com a igreja. No bom sentido, porque o noivo, a noiva é do noivo, amém? Mas esse cara aqui, ele é o pastor, é por isso que ele está aqui, Essa aqui é a veia do coração, tá, pessoal? Vai pro coração. Então, o pastor é aquele cara que está ali 24 horas com os santos. Sabia disso ou não? O pastor, ele é o cara que ele está 24 horas com os santos, tá? Esse aqui é o evangelista. O evangelista é aquele que trabalha muito mais fora do que dentro. Ele trabalha fora porque o evangelista, a sua função é comunicar salvação. E a salvação não é para quem já é convertido. A salvação é para aqueles que não conhecem a Cristo. Então, ninguém ganha almas melhor do que um evangelista. Então, você tem evangelistas de vários níveis e de várias dimensões de atuação. Você tem os evangelistas, por exemplo, da sua igreja, talvez, que entregam um panfleto no ponto de ônibus ou no trem. Você tem evangelistas que já são conhecidos na sua igreja e no seu bairro. Tem evangelistas que já são conhecidos a nível de estado. O seu estado conhece um evangelista. Tem evangelistas que são conhecidos a nível de nação. E tem evangelistas que são conhecidos a nível de continentes. Esses evangelistas, conhecidos como de estado, de nação, de continentes, são aqueles que fazem aqueles eventos onde tem grande colheita de almas. No Brasil, em 1998, quem veio para cá foi o evangelista chamado Carlos Anacondia. Quem não conhece Carlos Anacondia, vai procurar no YouTube. Ele é aquele cara que, quando diz assim, ouve-me bem, Satanás, cai a metade do povo, irmão. Crente ou não crente, endemoniado. E tinha as tendas. Então, o pessoal era levado para as tendas, endemoniado, chegava lá, tinha gente para orar, para expulsar o demônio. Então, Carlos Anacondia, ele foi uma sumidade nos anos 90, nos anos 80, e está bem velho hoje. Eu acho que ele é do Paraguai, Uruguai, Argentina, não, acho que ele é da Argentina. Então a frase dele, isso virou até livro.
ouve-me bien, Satanás. Meu irmão, quando ele com o microfone na mão, ele falava ouve-me bien, Satanás, irmão, caía. Era uma espada, liberada uma espada, e essa espada ela ia cortando e os demônios pipocavam. Então você tinha 2.000 pessoas, 500 estavam endemoniados, irmão. Coisa de doido, né? Você tem o Reinhard Bonker, né, que foi um evangelista poderoso na África. Você teve Billy Graham, que morreu há uns 5 anos atrás, né? Depois você coloca aí Billy Graham pregando nos estádios. Irmão, quando ele fazia o apelo, o pessoal começava a descer lá das últimas arquibancadas. Parecia até que o negócio ia cair. Eles tinham medo das arquibancadas caírem na hora do apelo, de tanta gente começava a descer correndo. Ele pregava sempre lá no gramado e o pessoal nas arquibancadas eles desciam. Então você tem esses níveis de evangelista, tá? Que, meu irmão, é uma unção assim. É muito lindo o trabalho do evangelista, né? Ele é um ganhador de almas. Você tem agora o profeta que eu estava falando e o apóstolo. Esses dois aqui, diferente desses aqui, na verdade desses dois aqui, né? Esse aqui é o mestre, esse aqui é o pastor, eles são dados para a igreja local. Eles são dados para a igreja local. Raramente você vai ter um pastor e um mestre que vão ficar saindo dali. E geralmente eles são dali, eles vão cuidar dos santos. Então o evangelista ganha, o pastor trabalha e quem ajusta a teologia é o mestre nas escolas. Né? As nossas igrejas, elas têm que ter muito mais do que uma EBD, irmão, tá? Porque às vezes você coloca uma EBD, e eu estou falando para pastores agora, líderes de denominação, tem um monte aqui. Você coloca a EBD, mas chegou ali na sua igreja um cara que já está maduro e ele precisa ter um acesso e um alimento, né, que vai fazer sentido para ele. A EBD, Pedro, Tiago, João no barquinho, é para quem é novo convertido. Aí na EBD o que você tem? Você tem as lições. O que é a igreja? O que é o corpo? Quem são os apóstolos? Qual é a missão de Jesus? Sabe aquela coisa do básico, do básico, do básico, né, que você dá para criança? Então, só que depois você já tem pessoas que já estão com uma maturidade a mais. E elas precisam ter, né, ali uma maturidade, né, para desenvolver o quê? Os seus músculos espirituais. Apóstolo, então é por causa disso que os 5 ministérios eles são tão são tão importantes para o crescimento dos santos. Sim, Efésios capítulo 4, versículo 12, 13, né? Os 5 ministérios são dados para desenvolvimento, crescimento. Quando você vai ver no original, essas palavras estão falando de expansão do Espírito. E se você só tem pastor, palavra pastoral, domingo, quarta, tem um evento, palavra pastoral, tem alguma coisa, palavra pastoral. Irmão, não haverá um esforço à maturidade. Palavra pastoral extremamente importante, irmão. Porque o que alimenta, na verdade, é o arroz com feijão. Mas quando a igreja ela começa a trabalhar com 5 ministérios, com o evangelista fazendo seus eventos, com o profeta trabalhando a parte mais profética da igreja, dom espiritual, visão do povo, quando os apóstolos vêm para fazer estabelecimento, conferências, seminários, né, aquela igreja ela começa a romper, né, com algumas resistências espirituais. Porque olha só, irmão, a igreja, a Bíblia vai dizer que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja. Mas não quer dizer que não haverá guerra. Guerra haverá. Só que nós temos unções que são específicas. O pastor ele não tem unção, ele tem a unção para cuidar, mas a unção para guerrear, romper com estruturas, céu de bronze, são profetas de ofício e apóstolos. Não estou falando de profetas e apóstolos por título,
Porque título por título não faz diferença nenhuma. O mundo espiritual reconhece a unção. Irmão, a unção, um título não garante unção de ninguém, irmão. Um título não garante a unção de ninguém. As pessoas, elas se enganaram, né? Com essa coisa de, eu vou receber uma unção, então agora eu tenho um título. Irmão, você pode ter só um título. E na verdade, eu vou abrir um parênteses para falar uma verdade. Geralmente no meu seminário, os 5 ministérios nível 2, a gente faz uma revisão de armaduras. Se você receber uma unção errada, vamos botar assim, você é evangelista, mas te ungiram a pastor, você está na função e na missão errada. Essa armadura está toda desconfigurada, sua vida está uma bagunça por causa disso. Quando chega o momento do seminário, geralmente no final, eu peço para que todo mundo que queira receber essa oração faça uma fila. Só quem foi ungido, pastor, profeta, apóstolo, mestre, tudo. E eu faço a seguinte oração: Jesus, quem foi ungido errado, libera o teu anjo para que ele possa retirar a armadura dessa pessoa, se a pessoa está sofrendo. Geralmente, meu irmão, de 60 cai 15, 20. E eles falam: apóstolo, eu caí. Mas eu estava vendo no espírito os anjos tirando as minhas armaduras, tirando as minhas insígnias, estava tudo errado. Depois eles vieram e colocaram uma armadura escrita a minha função. Isso acontece direto. É por isso que a função, né, ela tem que ser discernida antes da imposição de mãos. Esse negócio de, eu vou ungir fulano de tal. Irmão, 3 coisas vão definir o seu chamado. Primeira coisa, aclamação pública. Se ninguém está te aclamando publicamente, esquece. Não chegou o seu tempo. Mas apóstolo, eu sinto. Claro que você sente, irmão. A Bíblia diz que ele coloca o querer e depois o realizar. Primeiro você vai curtir a ideia. Irmão, eu tinha pavor. Lá no passado, há muitos anos atrás, eu tinha pavor de pastor. Pastor. Caramba, pastor, cara. Meu irmão deve ser o cara mais quadrado do mundo. Eu tô falando eu. Isso há muitos anos atrás. Irmãos, com o tempo, Deus foi colocando amor por isso no meu coração. E eu pastoreei mesmo, de pegar a pessoa em casa, de ficar insistindo com a pessoa. Vamos para a igreja, vamos para o culto, Irmão, eu era chato. As pessoas que estavam ao meu redor, elas iam para a igreja, e elas iam para o culto, elas iam para a célula, de tanto que eu insistia. Eu pastoreei, irmão. Eu já teve fase na minha vida de eu atender telefone 3 horas da manhã com um discípulo com o nariz enfiado no pecado. O discípulo falava assim, eu estou aqui na praça da cidade com 2 garotas de programa, mas eu estou arrependido. Eu olhei o relógio, 3 horas da manhã. Ele fala, estou aqui, estou arrependido, é 3 horas da manhã. Na mesma hora, a garota de programa que estava do lado dele, o demônio que estava nela ouviu a minha voz. Ela ficou endemoniada na hora, do lado dele, e falou assim, ele não desliga o telefone agora, eu detesto ele. Pelo telefone. Eu falei, bota no viva voz aí, o Adam, isso daí é demônio. Expulsei o demônio pelo telefone. Ela, caiu do lado dele. Então, eu tive essa fase na minha vida, irmão. Então, o pastor, ele cuida. Aclamação pública. Estão te aclamando? Você diz que você é profeta, você diz que você é evangelista, você diz que você já é pastor, mas ainda não tem aclamação pública. Após você está falando aí, é bíblico? Vou te mostrar que puxaram um pagode gospel no dia que Davi chegou de uma campanha militar muito bem sucedida. O povo começou cantando, Saul matou milhares, Saul matou milhares. Aí umzinho puxou assim, Davi matou 10 milhares.
puxaram um samba gospel. Quando esse samba gospel foi cantado, quando Davi estava chegando na cidade, puxaram, né, um samba gospel. Na hora, Davi que estava lá no trono, estava tranquilo, de boa dele, o povo lá, né, esperando o exército voltar. Quando ele começou a ouvir Saul matou milhares, começou a dar, isso aí, Saul matou milhares, tá de boa. Mas aí quando ele escutou, mas Davi matou 10 milhares, dentro do contexto, dentro da realidade, o que estava acontecendo, e Saul sabia disso, porque ele não era nenhum bobo, era que o povo estava aclamando um rei. Apóstolo, espero que você entenda. Na culinária existe uma expressão e agora entornou um caldo. É isso aí. Então, Saul matou milhares. Ok, já tá governando, mas Davi matou 10 milhares. Irmão, ele ficou endemoniado, porque ele sabia que Davi estava sendo aclamado. Existe uma aclamação. Irmão, a unção, se ela estiver em evidência na sua vida, você não precisa abrir a boca. Quem é espiritual vai conhecer e reconhecer a quilômetros de distância. Só que você tem que zelar por ela. Só que você tem que aumentar ela. Só que você tem que amar a unção. Só que você tem que tratar dela. Eu vou te dar outro exemplo de aclamação pública. A aclamação pública, lá de Samuel. Irmão, já estava correndo a fofoca santa em Israel. Porque um jovem, entre 13, 17 e 18 anos, que são a idade que os historiadores falam, Samuel, um jovem, tá? Estava acertando profecia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é com ele. Porque todo Israel, todo israelita, desde criança, sabia que quando o profeta começava a acertar profecia uma atrás da outra, já era, ele tem um chamado. Tem um chamado, irmão. Ele tem um chamado para ser profeta. Então era mais ou menos assim, Samuel profetizava nas reuniões lá do povo, adoração ao Deus de Israel, ele ia lá e profetizava. Beleza. Os mais velhos ia lá e anotava. Daqui a pouco Deus ia lá e a Bíblia diz que Deus segurava tudo que Samuel falava. Que doideira, hein, irmão? Então você imagina a fofoca pelo WhatsApp. Samuel acertou de novo. Samuel acertou de novo. Fofocas de Israel, o jornal principal da cidade. Samuel acertou de novo. A última manifestação espetacular que Israel conhecia pela tradição oral eram os feitos de Moisés. Mas agora tem um jovem que está entrando no circuito. Israel está numa bagunça só, é um período de transição. Vai entrar a monarquia. O povo pede um rei. Samuel fica chateado. Deus, o povo está pedindo um rei. Eles não estão, né? Não, Samuel, fica tranquilo. Eu vou dar o que eles querem. Não é a minha vontade, mas eu vou dar. Então, você tem Samuel acertando, Deus com ele. E agora você tem o reconhecimento público. Marila. Você tem um reconhecimento público. O que é o reconhecimento público? O reconhecimento público é onde diz assim, e de Dan até Berseba. Todos sabiam que Samuel estava confirmado como um profeta.
Se você não tem ainda o reconhecimento da sua igreja, sua congregação, o lugar onde você está, se você ainda não tem esse reconhecimento, talvez ainda não chegou a hora. Tá entendendo? Talvez a sua hora não chegou. Então o que você tem? Você tem o dom espiritual. Não, você tem um dom que vai ocupar o teu ministério. Pronto, acabou. Entendeu? Você tem. Ó, nós temos a mão ministerial de Efésios 4:11 e nós temos os três ministérios de 1 Coríntios 12. Tudo que é ministério na Bíblia está aqui, ó. Ou você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou você está aqui ainda. Socorro, governos e variedades de línguas. Ou você está aqui ou você está aqui. Geralmente você sai daqui para vir para cá. Quando? Quando você multiplica o talento. Filipe multiplicou o talento. Está lá em Atos. Vou dar uma suposição aqui, tá? De 2 para 4. Quando ele saiu de 2 para 4, ele saiu de diácono do Ministério de Socorro da igreja e veio para cá, ó. Evangelista. Foi de 2 para 4. Ou de 5 para 10. Próximo, mais um. Saulo era profeta e mestre e estava de boa em Antioquia. Aí o céu arma uma cilada santa para Saulo. Aí o Espírito Santo começa a soprar, né, ali, né, no presbitério de Antioquia. Deus respeita o presbitério da igreja. Separa para mim Saulo e Barnabé. Separa, são os dois. Quando chega em Atos 13, mais ou menos 17 anos haviam se passado desde que ele cai. Lembra que ele cai? Ele tem um encontro com Jesus, ele está cego e depois vai dizer: Senhor, quem és? Quem és tu, Senhor? Lembra disso? Daí até Atos 13, mais ou menos 17 anos. E ele tinha duas funções em Antioquia. Ele era profeta de ofício e mestre, está escrito. Só que quando a unção apostólica cai na cabeça dele, né, ele é ungido, reconhecido, legitimado, empoderado como um apóstolo. Ele sai de Antioquia e ele não volta mais. Na multiplicação do talento, você deixa de fazer coisas que você fazia e passa a fazer novas coisas. Isso é multiplicação. Foi de 5 para 10. Deus acrescentou. Entendeu? Então, acabei de falar, Peçanha Sandra. 3 coisas. Aclamação pública. Estão te reconhecendo como o quê na sua igreja? Segunda coisa, dons espirituais observáveis. Você tem dons espirituais? Tem que ter. Tem. Todos temos. Você tem o quê? Ah, eu sou faxineira lá na igreja. Eu vou lá faxinar, cozinho nos encontros, trabalho no diaconato. Então você está no ministério de socorros da igreja. Ministérios, aqui ó, de apoio de 1 Coríntios 12, da igreja, ou seja, da noiva para o noivo. Efésios 4:11 é do noivo para a noiva. Entendeu ou não? Esses 3 aqui, de 1 Coríntios 12, socorro, governo, variedade de língua, é da noiva para o noivo, serviço prestado. Agora daqui para cá, Efésios 4:11, apóstolo, profeta, pastor e mestre, é do noivo para a noiva. Entendeu ou não? O noivo serve a noiva e a noiva serve o noivo. Sabia não, né? Muito bem. Qual é a minha relação com a profecia? Talvez você esteja aqui e você veio por causa disso. Irmãos, olha só. Deus, eu tenho percebido nesses... Eu vivo a meditar. A minha vida é meditar e a minha vida é aprender. Eu estou aprendendo todo dia.
Se eu vejo alguém que tá fazendo alguma coisa que eu não sei, eu chego ali e falo assim, como é que você faz isso aí? Eu quero aprender. Então assim, ó, não existe sabedoria sem aprendizado. Tá? Então assim, eu me esforço muito para aprender. Eu aprendo todo dia. Eu sou um produtor de conteúdo. Então, né, quando eu falo conteúdo, não é conteúdo de internet nem nada disso não, tá? A internet é só uma forma de expressar o ministério, tá? Mas eu tenho classes, tenho turma, né? Eu tenho pessoas que eu tenho que orientar. E geralmente pessoas que eu tenho que orientar que tem que tomar decisões sobre uma igreja, né? Tem pessoas aqui que têm cargos, né, relevantes. Eu tenho que estar ali para né, apoiar, dar o apoio e tudo mais. Então, assim, ó, o que eu tenho percebido é que Deus, ele te marca, geralmente desde o início, com aquilo que ele tem para a sua vida. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que prestar atenção como é que eu vou dizer isso? Nos pequenos começos. Sabe como eu fui encontrado por Deus? Eu não falo disso, né? Eu não falo muito disso, mas eu vou falar hoje. Eu tinha chegado à minha casa, o ano era 2007. Eu era completamente ímpio. E eu era completamente imoral. Pensa em imoralidade. Eu era o pai da imoralidade, né? Eu era extremamente imoral, eu era extremamente da noite. Eu era extremamente mulherengo. Nunca tive problema com drogas, né? Mas eu era da noitada, entendeu? Eu gostava da farra, gostava da gandaia, gostava de chegar em casa de madrugada. E um dia, eu cheguei em casa, era um sábado, e eu cheguei em casa, tinha bebido, aquela coisa toda, né? Jovem, eu tô falando de jovem com 21, 22 anos de idade. E aí eu cheguei em casa, fui dormir. Quando eu fui dormir, enquanto eu estava dormindo, tinha um homem de Deus chamado Rodrigo Bandeira. O Rodrigo Bandeira, ele era da Assembleia de Deus. Ele sempre teve esse pezinho, né, no pentecostalismo. E ele era amigo nosso, colega nosso. E aí ele se converteu, ele deu uma afastada, né, da galera e tal. Mas era alguém que era do nosso convívio, a gente saía junto e tal, lá no Passadão. Né? A gente saía junto, né? Ele era da bagunça. Só que ele se converteu, irmão, converteu. Né? E assim, né? Aquela coisa, né? Camisa de manga comprida, calça comprida o tempo todo, aquela coisa toda. E beleza. E aí, eu fui pra Gandaia, né? Nesse dia, nesse sábado, e fui pra casa. Cheguei em casa, fui dormir. Irmão, 5 horas da manhã, mais ou menos, esse homem de Deus, ele foi lá na porta da minha casa. 5 horas da manhã. Eu lembro bem porque ainda estava começando a clarear. E a minha falecida avó, que era a minha segunda mãe, ela acordava muito cedo, né? Que a gente fala que ia acordar com as galinhas, né? Então ela acordava muito cedo. E ela estava varrendo ali à frente da casa e chega ele, o profeta, o homem de Deus. Ele chega e manda me chamar. A minha avó, né, conhecia ele e falou assim, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem sim. É só algo que eu quero entregar da parte de Deus pro Léo. Minha avó, tá bom, ele tá dormindo. Essa hora ele tá dormindo. Aí ele falou, não, pode chamar ele lá. Minha avó foi lá e me chamou. Desci. E aí eu lembro que o muro da minha casa tinha um portão, né? E do lado assim tinha uns bancos de paralelepípedo, né, que a gente fez para sentar ali. E aí eu vi ele, fui chegando, e aí, Rodrigo, tudo certo, tudo jóia, né? Naquela coisa, 5 horas da manhã, que isso? O que você está fazendo aqui 5 horas da manhã? Né? Eu pensando, né? Aí eu falei, será que esse cara tá me chamando para fazer algum serviço, trabalhar, ou alguma coisa? Não sei, né? 5 horas da manhã. E aí, irmão, quando eu cheguei no portão, Deus pegou ele. Deus pegou ele.
E agora, olha, por mais que ele tenha sido maduro na profecia, ele falou como se eu fosse crente. Então ele usou toda uma linguagem pentecostal para falar comigo. Que eu tive que ficar, a minha cabeça deu uma bugada. Primeiro que ele me chamou de vaso. Então assim, vaso, né? Aí eu cheguei no portão e Deus pegou ele, irmão. Ele mudou assim, eu vi, né? Eu não entendia, mas, né? Eu senti que tinha algo ali, né? Eu não sabia o que era. Era o Espírito Santo. E aí ele, vaso, Deus me mandou aqui. Como assim Deus te mandou aqui? Eu pensei. Então, olha a cabeça de um ímpio recebendo a profecia. Foi Deus te mandou aqui. A próxima palavra que ele disse assim, ele apontou o dedo para mim, irmão. Eu fiquei com medo. Ele falou assim, Deus está te chamando. Quando ele falou Deus está te chamando, com aquela autoridade toda, na minha cabeça era, eu vou morrer. E eu já tinha visto ele expulsando demônio. Eu sabia que ele era um homem de Deus. Só que eu não sei nada de profecia, eu não sei nada de atualização, de atuação profética, eu não conhecia a linguagem, eu não conhecia nada. Quando ele falou assim, Deus está te chamando, irmão, eu estava no portão, eu cheguei pro lado assim, ó, encostei no muro e fui descendo assim devagarzinho, ralando as costas até sentar. Porque no meu entendimento, ele estava dizendo que eu ia morrer. Pô, Deus está te chamando. Você acha que o ímpio ele vai entender essas coisas? Porque a profecia é o seguinte, ela sai do céu de uma dimensão superior, ela desce e ela tem que passar pelo filtro. E o filtro é o profeta. Então vai influenciar a cultura do profeta, o nível de escolaridade, o tipo de espiritualidade, seja ele pentecostal, clássico, profético, ele tem ali, imagina uma água. Você está lá abrindo a torneira. A água ela está saindo da caixa d'água da sua casa. Só que ela não vai pular da caixa d'água para o copo. Ela vai passar por uma sequência de cano até chegar ao seu copo. Entendeu? E se tiver uma ferrugemzinha no cano? Não vai chegar na água? Então, por exemplo, a gente precisa, na academia de profetas, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que atrapalhar o mínimo possível aquilo que Deus está querendo comunicar. Porque olha o que ele fala, Deus está te chamando, só que está falando para o ímpio. Se eu fosse crente, na hora eu ia pegar a linguagem dele. Pô, Deus está me chamando para uma obra. E aí eu fui, sentei, ralei as costas todinho, né? Fiquei com medo. Irmão, ele falou assim, Deus está te chamando. Eu pensei, vou morrer agora. Eu vou morrer. Ele vai dizer que eu vou bater com o carro, bebendo na noite, na noitada. Eu falei, já era, bal. Irmão, só que era Deus falando. Ele falou assim, não é nada do que você está pensando aí no seu coração. Eu falei assim, uau, como é que você sabe? E ele disse assim, Deus está te chamando por uma obra. Aí eu, obra? Como assim uma obra? Aí ele continuou. Ele falou assim, eu estava orando lá no monte e Deus mandou eu vir aqui. E Ele está te chamando para o ministério. Ministério. Eu falei, você pode ser mais específico?
Ele falou assim, eu não sei tudo, mas eu acho que você vai ser pastor. Só que você não vai ser um pastor de uma igreja comum. Porque Deus me mostrou você no topo do mundo. Como assim? Aí um ímpio burro, irmão. Ainda com cheiro de cerveja na boca. Ele falou assim, você vai ser conhecido. Falei, eu conhecido? Aí ele, acho que é como pastor. Falei, peraí, você está querendo dizer que eu vou ser o quê? Pastor? Pastor de igreja? Ele, não sei se você vai ser pastor de igreja, mas Deus vai te usar numa obra e é muito grande. Falei, caramba, bicho. Aí eu não sei nada, eu nem conheço a Bíblia. Ele falou assim, pode ficar tranquilo, o Espírito Santo é o maior mestre que existe. Pastor? Eu, pastor? Falei, cara, olha como é que a gente é, né? Eu falei, cara, quer dizer que eu vou ter que usar agora essas camisas até aqui, com a gola fechada até em cima, com calça comprida no sol de meio-dia? Pensei. Aí ele, fica tranquilo, o próprio Espírito Santo vai te encaminhar. Eu tinha uma namorada na época, e essa namorada minha, eu acho que foi Deus que permitiu. Ela começou a ver vulto dentro do apartamento. Ela começou a ver vulto. Não é minha esposa, não. Minha esposa eu conheci em 2011. A gente estava em 2007. E ela começou a ver vulto dentro do apartamento. O pai e a mãe estavam num processo de divórcio, que a gente ficou sabendo depois, que era feita uma obra de feitiçaria contra a família dela. E aí recaiu sobre ela, fraca, né? Uma parte mais fraca, né? E tal. E ela começou a ver vulto dentro de casa. Ver vulto, ver vulto, ver vulto, ver vulto. E tipo assim, ó, eu recebi essa palavra, foi num domingo de manhã. E eu fui namorar no domingo à noite. E nesse domingo à noite ali, eu tô lá, né? Na casa dela. E depois ela começa a ver vulto de casa, começa a ficar com medo. E me abraçando. Eu não sabia nada de mundo espiritual. Sabe o que é nada? Eu não sabia nada de mundo espiritual. E ela estava falando, tô vendo vulto, tô vendo vulto, tô vendo vulto, tô vendo negócio preto. E ela já tinha um conhecimento muito raso, porque a avó dela é evangélica e ela, né, conhecia a igreja evangélica, então ela sabia de algumas coisas. E aí a mãe dela, que estava, isso eu tô com ela no quarto, ela vendo vulto, né, tava fazendo nada de errado não, tá, irmãos? Tava no quarto só, e conversando, e a mãe dela tava na sala. E aí eu falei assim, eu não sei o que é isso. Ela acha que é demônio. Eu falei assim, como assim, demônio? Esse negócio de demônio, o que é isso? Aí ela falou assim, é sim. Aí eu fui lá na sala, falei, ô fulano, ela tá vendo o vulto dentro de casa. Aí ela já soltou, a mãe dela soltou, tá amarrado em nome de Jesus. Eu, o que é isso, gente? Tá amarrado em nome de Jesus. A mãe conhecia, porque conhecia a igreja evangélica. E o único que não conhecia nada era eu. Irmãos, o que aconteceu nesse dia? Eu dormia lá. Tô confessando o meu pecado. Né? Eu dormia na casa da minha namorada, né? Aquela coisa, né? E aí eu falei assim, ó, eu vou embora. Eu vou embora porque eu não sei o que tá acontecendo, eu tenho que te ajudar, eu tenho que procurar uma ajuda para você. E aí ela, não. Eu falei, eu vou embora, vou procurar ajuda, calma. E aí, irmão, eu saí do apartamento, entrei no ônibus para vir para o meu bairro, meu antigo bairro, onde eu nasci. No ônibus eu encontro quem? Um amigo de infância que tinha se convertido. Não era o Rodrigo, não, era o Guilherme, no primeiro discipulador. E aí eu olhei lá no fundo do ônibus, o Guilherme vai fazer sinal para mim. Aí eu fui. Eu falei, rapaz, você se converteu, né? Ele, rapaz, me converti, tô andando com Jesus agora e tal. Eu falei, rapaz, aconteceu um negócio muito estranho, talvez você saiba me explicar. Olha isso. Ele falou o que, varão? Varão. Então, cara, eu tava agora com fulano e ela começou a ver uns vultos dentro de casa. Na mesma hora ele cresceu. A igreja dele era, a nossa igreja, da primeira igreja, era aquela igreja de célula. Então eles vendiam a mãe para converter alguém. Na mesma hora ele, é demônio, varão. Eu, que isso, rapaz? Segunda vez que eu escuto essa palavra hoje já. Ele é demônio, varão.
ela tá vendo demônio. Aí fechou o olho, é Deus mostrando. Eu, como assim, varão? Varão, o que é isso? Né? É demônio, tá vendo demônio, não é sombra, não é demônio mesmo. Eu falei, que é isso? E agora, o que eu faço? Aí ele não perdeu a oportunidade de me ganhar para Jesus, né? Ele falou assim, ó, quarta-feira tem culto lá na minha igreja. Fulana de tal, é a namorada dele. Ela vai lá fazer uma visita para sua namorada. Ela trabalha na farmácia, tal. O pai dela lá é dono da farmácia, então ela vai poder sair. Pode sair? Pode. Vou pegar ela, vou levar lá numa igreja que tem culto à noite. No horário do expediente dela, não tem problema não, ok. Ela vai, o pai vai liberar. Meu irmão, beleza. Chegamos lá na igreja na quarta-feira. Eu tentando dar um perdido, mas não consegui. Graças a Deus. E aí vai eu e ela para pisar na igreja evangélica pela primeira vez. E aí uma igreja em célula, uma igreja gigante. Irmão, ninguém tá tendo visão aí não? Tem uma espada cortando as dimensões aí. Tem nuvem de glória descendo nas casas. Atenção. Então, eu levei ela. E aí chegou lá. Mais de 1.500 pessoas sentadas, aquela igreja gigante da visão celular. Resultado, o pastor pregou. No final, quem quer aceitar Jesus como seu salvador? Eu fui por causa dela. E de repente eu levanto a mão. Eu levanto a mão, eu faço assim, ei, quem tá com problema é você não quer aceitar Jesus, não? Aí ela, não, tô bem. Eu falei assim, ué, mas aceitar Jesus, Salvador, nem tá dizendo ali, ó, quer não? Porque assim, eu era ímpio, mas eu tinha muito temor a Deus. A minha avó, ela me ensinava muitas coisas, né? Falava sobre o mundo espiritual, aquela coisa toda. Então, assim, eu era alguém que só não conhecia a verdade do Evangelho. Eu tinha temor, eu fazia as coisas erradas, mas não era para prejudicar ninguém, aquela ideia, né? Eu não estou prejudicando ninguém, né? O meu problema é isso aqui, papapá, né? Eu sou arruaceiro mesmo, sou da noitada mesmo, mas eu não estou prejudicando ninguém. Então, sempre tinha aquela coisa. E o Evangelho me pegou, me deu um laço no pé. E ela não aceitou. Eu aceitei a Jesus. Quando eu olhei para trás assim, ó, só tinha levantado eu. E a igreja mais lotada de gente, todo mundo olhando para mim. Agora você vem na frente. Eu fui na frente, você não vai não? Ah, não. Eu não estou entendendo nada. Quem tá vendo os espíritos é você? E eu que estou indo lá na frente lá para aceitar Jesus? E assim foi. Resultado, né? Depois ela foi, e aí falaram assim, ele vai acabar com a vida dessa menina. Ele é muito mulherengo, arruaceiro, irmão. Né, me pintaram como, né, o demônio em pessoa. Acharam que eu ia destruir a vida da menina, né, ia fazer aquelas né, covardia que os homens fazem, né, largar a mulher grávida, aquela coisa toda, né, aquela fama, né. Resultado, eu fiquei, o namoro acabou e ela foi embora, ela saiu, ela não ficou na igreja. E tá aí até hoje aí, né, tá com 3 filhos, um filho de cada homem, aquela vida, né, que vocês imaginam. E eu fiquei. Aquele que tinha sido apontado, né, como, né, o doido, né, aquele que ia acabar com a vida da menina, eu saí, fiquei e me converti. E aí, a minha relação com a profecia, ela nasceu ali. E aí, quando chegou em 2011, eu conheci minha esposa. E a gente estava do dia 11/11 de 2011, faz a conta aí, ó. 11/11 de 2011, eu comecei a namorar com a minha esposa. Namorar. 6 meses depois... com 2 semanas eu tinha dado a aliança de compromisso, 2 semanas, e a gente começou a orar para ver se Deus ia mostrar. E ficamos naquele processo que a gente chama de, como é que é? Corte, relacionamento sem sexo. Relacionamento sem sexo. Desse jeito. Então imagina o mulherengo, né? Aquela coisa toda, né, fazendo corte. Mulher extremamente bonita, né? Minha esposa sempre muito bonita. E orando. E aí, lembra do profeta que entregou a palavra? Eu saí da casa da minha namorada na época e a gente está com 1 mês de relacionamento, 2 meses, né? E aí eu volto. Eu saio da casa dela, volto para minha casa, né? Um dia comum. Eu volto para minha casa e ela tá e o profeta, ele tá na esquina.
que tinha acabado o culto na igreja. Ele parou na esquina, conversando com o pessoal, e com outro amigo nosso, Leandro. 2 homens de Deus. Sempre foram parceiros os dois. E aí os dois estão conversando. E aí eu estou passando por ali. E aí, Rodrigo, tudo bom? Vai chegar aí, varão. Eu já era convertido, já estava convertido, já não queria me evangelizar nada, só queria conversar. E eu paro para conversar com ele e falei assim, paz, Deus pega ele, irmão. Profecia de novo. Ele começa. Assim diz o Senhor, do nada. Aí eu, assim diz o Senhor. Olha isso. Apontou o dedo de novo. A mulher que você está orando para casar é a mulher que Deus escolheu para você. Aí eu, quê? Aí ele falou assim, Deus está me mostrando que o ministério, o seu ministério é junto com ela. E é muito grande. Lembra da primeira palavra dele há alguns 3 anos atrás? Irmão, olha isso. A mulher que você está orando para casar é a mulher que Deus escolheu para você. Deus escolhe? Escolhe. A palavra de Deus vai dizer que a esposa existe um tipo de esposa que ela é um presente para o seu marido. Não é qualquer esposa, não. Mas existe uma classe de mulher, né? Que é a mulher de Provérbios 31:10, né? Ela é... Deixa eu tentar lembrar o versículo. Acho que a esposa é um presente para o seu marido. Esqueci agora o versículo. Né? Mas que é uma escolha de Deus. Ela é um presente de Deus, né? Para esse homem. E aí eu fiquei impactado, irmão. Fiquei muito impactado. Então, a minha relação com a profecia, ela é uma relação que a profecia, ela sempre esteve presente na minha vida. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu faço hoje. Eu faço isso hoje. A mentoria de profetas, a academia de profetas, era como se Deus, lá atrás, estivesse falando assim, ó, eu estou marcando o teu espírito, porque daqui a alguns anos, daqui a uma década e meia, né, você vai preparar pessoas que vão ser usadas dessa maneira. Irmão, Deus é tremendo. Deus é tremendo. E eu comecei a receber muitas profecias, né? Eu tenho um caderno aqui, eu tenho um caderno ali, ele é muito antigo, só de profecia anotada, irmão. Um caderno aqui só de profecia anotada, quer ver? Porque eu comecei a anotar tudo. Deixa eu ver se é esse caderno aqui. Não, não é esse aqui não. É outro. Então, a minha relação com a profecia, com o mover profético, ele foi marcado, irmão. Eu estava trabalhando numa certa ocasião e chegou um funcionário novo na empresa. O cara é um homem de Deus lá do Maranhão. O nome dele é Webson Cardoso. Isso a gente está falando de 2012. 2012 não, 2013. Eu trabalhando no Porto do Açu, aqui em Campos. E chegou lá esse funcionário novo na empresa, e o cara me viu de longe. Quando ele me viu de longe, Deus deu uma palavra para ele. E aí depois que ele chegou perto de mim, ele começou a conversar comigo e falou assim, Deus mandou te entregar uma palavra. Eu digo, qual? Palavra? Eu, uau. Ele Deus falou assim, Deus falou para ele assim, ó, tá vendo aquele homem ali? Ele tem a sabedoria de Salomão. Eu depositei sobre ele a sabedoria de Salomão. O ministério dele vai ser poderoso. E ele falou isso comigo. Eu, uau. Então assim, num trabalho, 2015, eu tô lá na plataforma de petróleo, tô trabalhando, e aí Deus dá uma palavra para um presbítero, né? Porque lá a plataforma tinha de tudo. Tinha presbítero, né? Aquela coisa, aquela pluralidade. E aí ele entrega assim para mim, ele, olha, eu tive uma visão com você.
E Deus deu a visão para entregar uma palavra profética. Isso acontece muito, e o nome disso é palavra de sabedoria. Ele falou assim, eu tive uma visão, e eu vi você de frente com o povo, com o público. Tinha gente na sua frente, tinha gente do seu lado, tinha gente do outro lado, e tinha gente atrás de você. E Deus estava te usando. Eu, uau! 2015. 2016, eu tô falando as que eu tô lembrando, tá? As que mais me impactaram. Eu tô desembarcando no aeroporto de Vitória. Vitória, no Espírito Santo aqui. Eu desembarquei ali, no aeroporto de Vitória, atravessei a rua e sentei na marquise, porque eu tinha que pegar um ônibus ali, ir para a rodoviária de Vitória para poder vir embora. Eu sentei ali e sentou o Marcelão. O Marcelão trabalhava comigo na mesma plataforma de petróleo, na mesma empresa. E ele sentou do meu lado. Ele é um cara pipa voada, doidão da vida, né? Não sei como é que tá hoje. Nós estamos falando de 2016. E aí, irmãos, o que aconteceu? Oi, amor. É pra mim. É pra você, é? Minha mãe comprou na loja. Comprou na loja pra você? Coisa linda. E aí, Olha aqui. eu sentado na marquise, tá? Filho, papai, depois o papai vai ver, tá? Depois o papai vai ver, papai. Eu sentado, irmão, assim, ó, a bolsa aqui, eu aqui. Irmãos, parou um ônibus na minha frente, comprou? Ele veio me mostrar a chuteira dele, irmão, chuteira nova aqui, ó. Que coisa linda, comprou com o dinheiro dele. Comprou com o dinheiro dele. Ele me mostrar aqui, ó, aqui. É o dinheiro dele de serviços prestados em casa, né, meu filho? Então, meu filho comprou a chuteira agora com o dinheirinho que ele foi juntando dos serviços prestados. Ele veio me mostrar aqui e ela veio me mostrar aqui a maquiagemzinha de criança, né? Coisa de criança. Então, eu sentado na marquise, irmão, parou um ônibus. Abriu a porta do ônibus. Você sabe quando você abre e você tá de frente para a escadinha do ônibus? Desceu o primeiro, a primeira pessoa que desceu, depois veio a irmã. Uma irmã de mais ou menos uns 180 quilos. Uma mulher de Deus. O meu temperamento, eu não tenho temperamento. O meu temperamento, ele é baseado no Espírito Santo. Baseado nos frutos do Espírito. Então eu sou melancólico quando tem que ser, sou fleumático quando tem que ser, sou sanguíneo quando tem que ser, e sou fleumático, melancólico, sanguíneo. Esqueci o outro, são 4, né? Então eu sou quando tem que ser, igual a Jesus. Tinha que ficar irritado? Ficava, chutava o pau da barraca mesmo. Né? Tô com um monte de coisa na cabeça lá dos cambistas, né? Mas quando eu tava ali com as pessoas que ele tinha que cuidar, ele era. Então, é um temperamento baseado no Espírito Santo. Colérico. Então, irmãos, eu acho que assim, ó, quem tem o Espírito Santo não tem saída. Ele tem que demonstrar os frutos do Espírito. Então não adianta esse negócio de, eu sou sanguíneo mesmo, é por isso que eu chuto o pau da barraca mesmo e eu saio ofendendo todo mundo porque eu sou muito verdadeira. Não existe isso não, irmão. Não existe isso. Se você tem o Espírito Santo, não existe esse negócio de eu sou verdadeira mesmo e falar a verdade na cara, doa quem doer. Você é mal educado, irmão. É isso que você é. Entendeu ou não? Então tem momentos que eu sou mais melancólico, eu preciso escrever livros, então eu preciso, né? Eu preciso entrar no meu mundo. Tem hora que eu tenho que ser mais enérgico, então eu tenho que ser colérico. Tem hora que eu fico mais de boa, então eu sou fleumático. Né? O mundo tá caindo aí, ó. Eu tenho que ser mais fleumático. Então eu vou, né, na direção do Espírito. Aí, irmão, parou o ônibus, desceu a irmã. Num 180 quilos. Não estou fazendo apologia, né? Você está entendendo, né? Não
não é uma... não é um preconceito, não. Uma mulher irmã desse tamanho. Desceu primeiro a escada olhando para baixo, desceu a primeiro, segundo degrau olhando para baixo. Quando ela ia pisar no terceiro degrau, ela levantou a cabeça para olhar para frente. Quando ela levanta a cabeça para olhar para frente, quem que ela vê? Eu, na frente dela, uns 3 metros na frente dela, sentado com a bolsa aqui. Irmão, ela pisou no terceiro degrau olhando para mim e já soltou a rajada. Grande mulher de Deus. Grande aqui e grande também. E veio com o dedo apontado na minha. Eu falei, uau, aquele dedo de novo. 2016. Ela falou assim, assim diz o Senhor. Eu já gelei. Aí o amigo que estava do meu lado, Léo, ela tá falando com você? Eu falei assim, com certeza. Assim diz o Senhor, o seu ministério está atrasado e é por causa de homem. Eu... Uau. Atrasado por causa de homem. Deus está me mostrando, você é como Davi. Ninguém dá nada por você. Vai ser assim durante um tempo. Mas depois vai vir uma unção de realeza. Deus vai te colocar como um candeeiro e o mundo vai te ver. Peraí, eu já ouvi isso antes, em 2007. Esse negócio de Deus vai colocar lá em cima, que Deus vai mostrar. Eu falei, caramba. Eu falei, é a mesma palavra. Deus está me mostrando, você é como Davi. Mas o seu ministério, ele está atrasado por causa de homem. Eu falei, uau. E foi disso daí, que nasceu o livro O Adoni-Bezek, o Castrador de Polegares, muitos anos depois. Foi por causa dessa profecia. Estou falando com você, irmão. O meu relacionamento com a profecia, com o profético, foi assim, ó, Deus marcando os períodos de tempo da minha vida. E ela falou, eu vejo a sabedoria de Salomão sobre você. Irmão, que a mulher desse tamanho na minha frente, entregando. E todo mundo no ponto olhando. E eu falei, que isso, Deus? Ela falou, Deus vai te levantar de uma maneira linda. Não é agora. É no futuro. Uau. E foi embora. Foi embora. 2016. Primeira profecia sobre os Estados Unidos da América. 2016 foi um ano, para mim, assim, que eu estava sendo muito observado por Deus. Vou te dizer o porquê. Vou revelar algo para você. Eu estava num período de probatório de Deus. Esse ano foi o ano que eu saí da minha primeira igreja, foi para essa segunda igreja, a igreja que me enviou para o sertão nordestino, lembra? E aí eu cheguei nessa igreja, nessa segunda igreja, mais ou menos no meio do ano de 2016. E quando foi 2015, a primeira vez que falou de crise no Brasil, vamos botar assim, que foi aquela coisa da mídia ventilando. A minha empresa, eu trabalhava embarcado, eu era técnico elétrico, escalador, né, industrial, ganhava bem, tinha tudo, plano, só plano, só vale, o cartão Sodexo era R$1.200, R$1.200. Então eu embarcava, né, tinha salário na carteira, mas 50%. Tinha a diária, porque eu era escalador industrial, era R$150 na época. Então eu tirava um salário de R$5.000. Isso estou falando em 2016. Era muito dinheiro. Em 2015, era muito dinheiro. Aí entrou aquele negócio de crise. Lembra? 2015, pode pesquisar na internet. As empresas perderam o contrato. A minha empresa perdeu o contrato, que era a Ceplan. É até daqui da minha cidade, Ceplan. Eu recebo uma ligação. Senhor Leonardo, compareça na empresa trazendo capacete e o macacão.
e todo o EPI. Eu falei, uau, deu ruim. Fui lá no outro dia de manhã. Quando chego lá na empresa, todo mundo que trabalhava comigo sentado na frente da empresa, todo mundo cabeça baixa. Foi o que? A empresa perdeu o contrato, vai mandar todo mundo embora. Beleza, vai lá, rescindi o contrato, fiquei desempregado. O que eu fiz? Corri atrás. Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Esse que chegou aqui agora mostrando a chuteira. E aí o que eu fiz? Comecei a distribuir currículo. Aonde eu fui parar? Num posto de gasolina. Virei frentista no ano de 2016. Frentista de posto de gasolina. E aí vai eu trabalhar, frentista de posto de gasolina. 3 coisas me marcaram ali. A primeira é que tinha eu, que era evangélico, e tinha a equipe. 2 por turno. Então, 2. E um dos rapazes era macumbeiro declarado. Ele ia com guia, patuar. E resultado, eu já cheguei, ele já me encarou logo no primeiro dia, luz e treva, não bateu. O cara já não gostou de mim, não. Irmão, ele não gostou de mim. E o cara chegava lá, o horário era 14 horas, ele chegava 1h30. Chegava 1h30, colocava a vareta nos tanques para fazer as medições. O cara tinha um apreço por aquele emprego. E aí, beleza, então eu trabalhando lá, trabalhando lá. E a primeira coisa que aconteceu, que me marcou nessa transição minha, profética, é que, sabe o que ele fez? O gerente vai e solta assim, ó, o patrão vai ter que mandar um embora. O dono do posto de gasolina. Tinha 6 postos de gasolina na cidade. Irmão, esse cara começou a fazer macumba pra mim. Aí, por quê? Porque ele queria garantir o dele. Aquilo ali era o teto para ele. Para ele era o teto. Ser frentista de posto de gasolina era o teto. Não tinha nem ensino fundamental, irmão. Então, o teto era, né? Irmão, pessoal, tinha uma irmã da Assembleia de Deus que sempre ia ali, botava a caixinha Ela chegava, na verdade, empurrando. Sabe aqueles carrinhos de picolé? Só que ela vendia água de coco. Uma mulher de Deus, uma senhora simples. Ela chegava, Pai do Senhor, tudo bem e tal. Irmão, e ela ficava ali. Um belo dia ela foi. Né? O expediente acabou, ele estava ali, tal. E ela voltou. Quando ela já voltou assim, ó. Deus está mostrando, Deus mostrou para o meu pastor. Olha isso, olha o cuidado de Deus com você e comigo, servos dele. Deus falou assim, eu quero entregar a palavra para fulana, que era essa irmã que ia lá vender água de coco no posto. Ela falou assim, ó, você conhece uma pessoa, é um servo de Deus, o pastor entregando para ela, era para mim. Ele é um servo de Deus. Deus está me mostrando que estou fazendo uma grande obra de feitiçaria para derrubar ele, para ele perder o emprego. Só que Deus me mostrou um leão vindo destruindo todas as obras de feitiçaria. Aquela coisa toda, né? E ela chegou contando para mim. Ela falou assim, ontem, isso foi na segunda, no domingo, ontem, o pastor entregou essa palavra. Estão fazendo uma obra de feitiçaria para te derrubar, para você perder o emprego, para ele manter o dele. Resultado, eu era o último que tinha chegado ali. Ele era o primeiro. Ele era o cara que chegava e fazia tudo perfeito. Ele queria manter o emprego dele, era o teto. Ser frentista era o teto. E eu só estava ali de passagem, porque eu ia voltar para o petróleo, para o meio do petróleo. Era questão de tempo, tinha um currículo muito bom, né, para a função. Então eu ia voltar 6 meses, 7 meses, não sei. Irmão, adivinha quem foi mandado embora? Ele. Aí eu lembrei, a palavra de Deus diz que se o inimigo vier por 7 caminhos ele virá, mas por 7 caminhos ele fugirá. Aquilo ficou na minha mente, ele foi mandado embora. Segunda coisa que aconteceu comigo, isso foi uma transição. Lembra do turno? Deus, ele está o tempo todo de olho em você. Não para ficar te cobrando, ele quer ver a sua maturidade. Lembra dos turnos? Tinha um turno que era o turno das 10 às 6 da manhã. E só ficava um frentista no posto de gasolina.
E aí deu o meu dia de pegar esse turno. Olha isso, irmão. Olha isso. Eu fui. Chego lá, 10 horas, cheguei 10 para as 10. Cheguei, fiz toda a medição das bombas, que tem que botar uma vareta no tanque e ver até onde vai bater, porque isso tem que ir para o protocolo, né, para o dono do posto saber que ninguém está roubando, aquela coisa toda. Aí ele vai ver a medida do tanque e vai ver quanto que está lá de dinheiro, né, no caixa, tinha um cofre com um buraco, a gente tinha que jogar o dinheiro, então tem que fazer a contabilidade, ver se está batendo. Cheguei, fiz a medição, beleza, fui pro turno. Os últimos 2 frentistas foram embora, eu fiquei sozinho. E aí, eu sempre sentava para ler, né? Biblinha na mão, a biblinha quadradinha, assim, pequenininha, que ficava do lado da calça a calça de frentista, tem um bolso lateral, eu ficava sempre ali. Peguei minha Bíblia, abri, sentei no pátio. Sabe o pátio onde os carros chegam para... Eles param ali, você botar ali o coisa para botar gasolina. Sentei ali, fiquei de boa, tô lendo. Tô lendo a minha Biblinha. Mais ou menos quando deu 2 horas da manhã, entrou um Ford Ka vermelho, devagarzinho no posto, né? Parou na minha frente. Baixou o vidro. Quando eu vou olhar, uma mulher. Bonita, irmão. Não é bonita. O diabo sabe o que manda, irmão. Não é bonita. Ela fala assim, tem cerveja aí? Boa noite, tem cerveja aí? Eu digo, boa noite, tem sim. Olhei assim, a Freeze do lado, tem sim, tem sim. Tem latinha, tem latão, tem Skol, tem Antártica, tem tudo aí. Aí ela ficou olhando assim pra mim. Tá, me dá uma. Falei, tá bom. Levantei. Aí fui lá. Peguei. Falei assim, já qualquer Skol. Fui lá, abri a Freeze, peguei e vim pra dar ela. O vidro baixo, né? Já vim com a latinha na mão. E quando eu vou dar ela, falo assim, faz o seguinte, troca essa latinha por um latão. Eu, tá bom. Fui lá, peguei o latão, vim com um copo plástico, né, pra dar ela. Ela vira pra mim e fala assim, pega um copo pra você. Eu dei a risada, falei assim, ah, não. Muito obrigado, tá? Dei a ela. Ela falou assim, não, pega um copo pra você beber comigo aqui, tem muita cerveja pra mim. Aí eu, não posso, que isso, não posso. Né? E naquela ainda, né, sair fora. Não posso, que isso, tô trabalhando e tal. Ela, não, que isso, são 2 e pouca da manhã. Quem vai saber que você tá tomando uma cerveja comigo? Eu digo, não posso. Ela faz o seguinte, pega lá a maquininha então. Beleza. Fui lá pegar a maquininha. Ela foi, adiantou o carro. Adiantou. E parou num lugar aonde a luz principal não pegava. Tinha uns refletor grande que ficava em cima ali do posto, mas para fora do refletor ficava tudo escuro. Era um cantinho. Ela foi, parou o carro ali e falou, traz a maquininha. Irmão, eu fui todo inocente. Irmão, quando eu cheguei no vidro, né, pra botar, né, o cartão dela ali, ela tinha pegado o vestido dela, tinha jogado aqui em cima, pegou um pé, colocou no console do carro e perguntou assim pra mim, tem certeza que você não quer tomar uma cerveja comigo? Tem certeza que você não quer entrar para fazer companhia para mim? Irmão, eu gelei a alma. Eu falei assim, não posso, já virei. Eu falei assim, não posso. E primeiro que eu estou trabalhando. Segundo que eu sou casado aqui, aliança. Ela tem certeza, é só uma cerveja, entra aqui e tal. Irmão, a mulher insistiu, disse que não. Ela pediu a paciência, baixou, meteu o cartão. Então tá bom então, tchau. E ó, foi embora. Irmão, eu fiquei paralisado no mesmo lugar. Falei, que isso, Senhor?
E eu estava naquela transição de busca. Eu era aquele cara que já estava vindo desde 2015, horas e horas em oração em língua por dia, horas e horas e horas e horas. E Deus olhando, Deus olhando. E aí, isso foi no sábado. Não, isso foi numa sexta-feira. Eu acho que foi na sexta-feira. Irmão, eu liguei pra minha esposa na hora. Ela atendeu nervosa, né? De madrugada, falei, você não sabe o que aconteceu. Uma mulher veio aqui, ficou pelada, nua na minha frente, mandando entrar dentro do carro. Ela, que isso? Você tá tranquilo aí? Eu falei, não, tô tranquilo, eu só tô muito assustado, porque eu sei que foi o diabo que mandou, e Deus sentou para me observar. Eu falei para ela, eu falei assim, ó, não sei o que é, mas tem coisa muito grande e esse foi o teste. Ela, uau, eu tô arrepiada aqui. Ela falou comigo, beleza. Irmão, o carro andou, eu fiquei parado, de repente, eu nem lembrava. O segurança do posto de gasolina tava lá na frente da borracharia, que ficava no outro lado do posto, olhando tudo. E o cara veio com os olhos arregalados. Ele, que isso, rapaz? Se fosse eu entrava no carro. Eu sei que você é crente, mas Deus vai perdoar, não? Eu falei assim, meu querido, não tem a ver com perdoar. Tem a ver com ir pro próximo nível. Ele ficou olhando assim, rapaz, mulher bonita pra caramba, bicho. Oportunidade. Ele, rapaz, senti firmeza. Virou as costas e foi pro carro. Agora, imagina se eu vou. E o testemunho, que eu já dava, né, que era crente ali. Ele ia depois, no outro dia, ele ia falar para todo mundo, ó, pastor aí, ó, pegou a mulher ali no canto ali, ó, e vral, que é a linguagem que eles usam aqui. Irmão, isso foi na sexta-feira, no sábado, eu tô nas bombas ali, botando gasolina de boa. Chega um golzinho azul, igual bolinha, chega um golzinho azul, bolinha, eu fui. Quando eu fui, o vidro baixa. E eu boto a mão na porta do carro pra... Bom dia, tudo bem? Um homem, só que era um homem de Deus. Um pastor. E, irmãos, diante dessa luz aqui, ó. Ele foi botar a mão em mim. Ele foi botar a mão em mim pra me cumprimentar. Eu botei a mão na janela dele, ele baixou o vidro e foi botar a mão. Quando ele botou a mão em mim, ele tomou uma descarga. E tomou uma descarga e o Espírito Santo pegou ele no carro e começou chorando. Ele, quem é você? Eu falei, eu sou frentista aqui. Ele, não é essa pergunta que eu estou te fazendo. Faz muito tempo que eu não sinto isso que eu sentia botando a mão em você agora. Você está muito cheio do Espírito Santo. Eu digo, a gente está buscando, né? Ele falou assim, quando eu botei a mão em você, eu tomei uma descarga. Eu senti a presença de Deus só em tocar em você. Aí eu, amém. Ele, eu sou o pastor Anderson. Eu sou pastor lá da Assembleia de Deus, lá de Barcelos. Eu, que benção, pastor, prazer. Meu nome é Léo, né? Leonardo e tal, isso aqui não era nada, irmão. Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, amanhã eu tô com muita coisa muita gente para atender. Você não quer dar uma palavra na minha igreja, não? Aí eu, amanhã é 2016, irmão. Eu digo, amém. E essa gravação tem no YouTube. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aí eu fui. Profecia de novo que me marcou forte. Eu fui. Mas foi depois do teste, entende? E ali foi a primeira vez que Deus começou a me usar com intensidade em relação ao ministério angelical. É como se Deus tivesse sentado para me observar, irmão. Eu falei com a minha esposa, Deus estava me observando. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Sabe o que aconteceu quando eu cheguei na igreja dele? Sabe o que aconteceu quando eu cheguei na igreja dele? Quando eu cheguei na igreja dele, tô procurando aqui para ver se eu acho. Eu acho que tem sim essa ministração. Isso é coisa de 10 anos atrás, irmão. 10 anos atrás. Tô olhando aqui no YouTube. Tá no meu primeiro canal do YouTube. Primeiro canal. Aí, cheguei na igreja dele, fui de cinquentinha na época, terno e gravata, que era uma igreja mais, né, do jeito que você sabe. E eu fui. Não, chego lá, pisei na igreja. Quando eu pisei na igreja, quando eu entrei na igreja, sabe aquela igreja de revelação? Quando eu cheguei na igreja, a líder de intercessão estava de mão dada com todo mundo orando. Eles soltaram, né? Tinha acabado a oração, eu cheguei e tal, aquela coisa toda. Quando a líder de oração bateu o olho em mim, ela veio, irmão. Ela veio. Baixinha, cabelo curto, branco, grisalho pro lado. Ela veio apontando o dedo. Quando ela apontou o dedo, quando ela botou a mão em mim, ela, puf, caiu para trás. Eu falei, que é isso? Tô virando uma bomba relógio. Caiu. As mulheres ajudaram ela a levantar. Aí ela ficou de pé, meio grogue, embriagada. Levantou o dedo e falou assim, eu vejo a bandeira dos Estados Unidos. Arrepiou tudo. Na hora. Eu vejo a bandeira dos Estados Unidos. E Deus está me mostrando que tem algo muito grande na sua vida em relação a essa nação. E não é para agora, é para o futuro. Que isso, Deus? E aí eu fui para o altar. Cumprimentei ela, Deus abençoe, obrigado pela palavra. E fui. Quando eu estou no altar, tinha a cadeira do pastor da igreja presidente e dos pastores ali. A do pastor era essa e a minha estava vazia para eu sentar. Quando eu sentei, o pastor do lado levantou. Já levantou, já virou o dedo assim para mim, ó. Ele não tinha ouvido não, isso foi lá na porta da igreja. Sambou para lá, sambou para cá, fatiou para lá, fatiou para cá. Falou assim, eu vi a bandeira dos Estados Unidos, machei, atrás de você. Estados Unidos de novo, a mesma palavra. A mesma palavra. Falei, uau, o que é isso, Deus? Eu tô vendo uma ligação. Olha o que ele falou. Eu tô vendo uma ligação sua com a América. Essa é a sua segunda nação. Assim diz o Senhor. Você vai tomar café numa nação e vai jantar na outra no mesmo dia. Que isso, Deus? E fui sentando e sentei. Irmão, olha isso, irmão. Depois dali, 2016... as palavras sobre nações, elas começaram a ficar assim, ó, abertas. Eu estava na FCOL 2024, ano passado, 2025, lá em São Paulo. Eu tô lá ministrando, de repente, o anjo dos Estados Unidos da América se apresenta para Maicon, que vocês conhecem aqui, ó. Ele começou a mostrar um mapa mundi para Maicon e ficava assim apontando para mim, e o Maicon ficava olhando assim e olhava para o anjo, olhava para mim, olhava para o anjo, olhava para mim. Eu pregando, ele, apóstolo, o anjo dos Estados Unidos está aqui, ele está falando e isso, e vai. Resultado, a minha vida, né, ela veio pautada na profecia. O que vai promover a sua vida, seu chamado, sim, é o Espírito Santo. Mas o que é a profecia? Eu vou falar isso para encerrar. Preste atenção no que eu vou te dizer. A profecia, ela é o seguinte. Você está na sua cidade e você tem que ir para a capital do seu estado. Eu estou em Campos. Para eu chegar no Rio, 270 quilômetros, capital. Eu tenho que pegar uma BR. Eu tô aqui. Eu tenho que pegar essa BR aqui, ó, para chegar aqui na capital do Rio. Você é a mesma coisa. Onde você tá aí?
você chegar na capital. Desse ponto para esse ponto tem uma BR. Escuta isso. Apóstolo, eu queria saber se a profecia ela é de Deus para a minha vida ou não. Muito bem. A palavra, que é uma profecia vinda de Deus, ela é o seguinte. Essa palavra, ela vai vir em forma de profecia, se o profeta já for maduro, ou palavra de sabedoria, que está sempre apontando para o futuro. Lembra do cinto? Lá, que Ágabo mostra? Lembra do cinto? Então, era uma palavra para o futuro. Muito bem. Então, olha só. Eu saio de Campos e vou para cá, capital do Rio. Eu tenho que pegar a BR-101. Agora entenda, a BR-101 ela é a sua vida. O Rio aqui é o seu destino em Deus. Para onde Deus quer te levar. Você está no trajeto. O que é a profecia? A profecia é aquela bendita placa que quando você estiver na BR indo, ela vai dizer assim, ó, 100 quilômetros até o Rio de Janeiro. Você vai continuar. Depois ela vai dizer 70 quilômetros até o Rio de Janeiro. Você vai continuar. Ela vai dizer 40 quilômetros até o Rio de Janeiro. Você vai continuar. Pneu pode furar. Você pode ter que parar para botar gasolina. Você pode ter que parar para encher o pneu. Mas você está ali. Daqui a pouco, 10 quilômetros. Até, aqui é assim com a gente, até a ponte Rio-Niterói. Chegou na ponte Rio-Niterói, 12 quilômetros até atravessar e chegar na capital. O que é a placa de sinalização? A placa de sinalização, ela vai tirar de você aquela coisa do eu vou pegar um atalho, eu vou por Petrópolis. Eu vou pegar um atalho, eu vou por não sei para onde. Irmão, não. A placa de sinalização é a profecia que está te levando para o seu destino. Eu sei qual é o meu destino em Deus. Então, se eu recebo uma profecia, essa profecia ou essa palavra de conhecimento, ela tem que estar devidamente alinhada com aquilo que Deus colocou no meu coração. E para onde eu estou indo. Pronto, você sabe que a palavra, essa profecia, ela está vindo de Deus. Amém? Entendeu ou não entendeu? Existem professores que demoram muitos anos para cumprir. Promessas? Meu Deus! Tem promessa que eu recebi há 15 anos atrás que está se cumprindo agora. É por isso que eu sempre bato a mesma tecla. Cuidado com a sua instabilidade. Uma hora você quer tudo, outra hora você não quer nada. Uma hora você quer Deus, outra hora você quer o mundo. Uma hora você quer tudo que Deus pode te dar, outra hora você não sabe nem se você está salvo. Cuidado, que isso daí são paradas no meio do caminho, que Deus vai olhar e falar assim, então eu tenho que usar outro para a função que eu tenho para ele. Porque se Deus entender que esse talento que ele depositou na sua mão é o talento que está sendo negligenciado, balbal, irmão. Ele vai pegar esse talento e ele vai dar para quem está trabalhando. Isso é uma regra espiritual. Recebeu a profecia há 30 anos, se cumpriu esse ano. É de Deus. Profecia que é de Deus. Amém? Agora eu preciso encerrar que daqui a pouco a gente tem mentoria de profetas. Sim, a instabilidade atrasa o cumprimento de profecia. Irmão, se você quiser saber mais sobre o ministério profético, tá? Sobre entender os dons espirituais que o profeta tem, sobre, como é que eu vou dizer, entender o sistema cognitivo, visão, audição, tudo isso é ativado, você tem que receber ativações para isso, existe unção para isso, e nós temos e podemos te ajudar. Sem contar que uma vez por mês a gente tem revisão da armadura espiritual. Você pode estar com sua armadura quebrada, rachada, toda desconfigurada. E a gente consegue ver no mundo espiritual, nossos intercessores, para dizer, olha, fulano de tal está sem capacete, ou está sem a parte de baixo da armadura, ou está perfurado por seta, dardo inflamado.
E aí tem todo um processo que a gente tem aqui, a gente ora, Deus libera os anjos, eles tiram os estilhaços da guerra, depois te dá uma armadura nova. Então tudo isso é um cuidado que a gente tem aqui com os profetas. Ó, daqui a pouco eu estou com os profetas dos iniciantes. Descontaminação jezabélica é o tema da mensagem, é o tema da mentoria de hoje. Então, apóstolo, eu quero conhecer essa realidade, ser treinado profundamente no profético. Tem ministério seu aqui em São Paulo? Não. Nós trabalhamos com academia de profeta, online, cursos e treinamentos, e também damos treinamento de maneira presencial. No dia 5, 6 e 7 de junho, eu vou estar no dia 5 lá na Apóstolo Ali, lá no bairro da Liberdade, numa sexta-feira à noite. No sábado, 6, eu vou estar em Jacareí, tá? Jacareí. Qualquer coisa vocês chamam aí que eu passo o endereço para vocês. Pode chamar aí no WhatsApp aí, ó. 997 38 21 31. Chama aí que eu posso passar o endereço para vocês, tá? E no domingo do dia 7, eu vou estar lá em Guarulhos, São Paulo. Tô falando, irmão falando São Paulo aí. Eu vou estar em Guarulhos, lá na igreja do pastor Rogério Zait, numa manhã profética. Então, sexta, sábado e domingo, tá? Belém do Pará, não tô sem agenda. Então, queridos, também Eduardo, Edu, tamo junto, Edu. Apenas você tem uma agenda para os Estados Unidos esse ano? Tem, mas eu preciso do visto. Eu tentei tirar o visto, mas eu não consegui. Eu perdi no visto. Aí eu tô esperando. Irmão, cheguei lá para tirar o visto. O cara era um Lula livre. Quando ele viu que eu era pastor, o cara entortou a cara na hora e negou meu visto. Curitiba não tem nenhuma agenda para Curitiba. Então, quem tiver interesse, você que é pastor aí de igreja, tiver interesse nos nossos seminários, entra no nosso Instagram, tem Escola de Profeta nível 1, nível 2, nível 3, a gente consegue fazer no sábado. Anjos, nível 1, nível 2, nível 3 eu só faço online, para quem já tem uma certa experiência, né? Então dá para fazer um sábado corrido. Tem Escola do Sobrenatural, né? Andando no Poder, Andando no Espírito, é um seminário que eu dou também. Batalha Espiritual de Alto Nível, onde a gente faz ministração Jezabel, Espírito da Grécia e Piton, tudo isso no sábado, libera ali a palavra e faz a descontaminação, tá? Fazemos revisão da armadura de maneira presencial, é tremendo. Logo estará em Goiânia, novamente. Cadê o apóstolo Alex? Fala com ele aí, pra gente poder marcar aí essa nossa ida em Goiânia de novo, tá? Amém, meu povo? Glória a Deus. Vamos que vamos. Apóstolo, eu quero entrar na academia de profetas. Então você vai lá no meu Instagram, aqui no Instagram aqui, ó, do IAG aqui, ó. Você vai lá, link para inscrição. Você vai botar assim, ó, link para inscrição. Apóstolo, qual o valor da mentoria de profeta? R$ 149,90. Só isso. Para você voar. Tem um curso sobre o Ministério dos Anjos separado? Tem. De vez em quando a gente abre aqui na academia, dentro da nossa possibilidade de tempo, né? Mas em breve a gente vai ter um. Amém, meu povo? Glória a Deus. É só colocar aí, ó, link para a mentoria de profeta. Na nossa última postagem. Deixa eu ver aqui a última postagem. Última postagem. Deixa eu ver aqui qual que é. Preciso voltar à mentoria, senti muita falta. Tem que ver se a armadura está tudo adequado, né? Porque se não receber o devido cuidado, ela vai ficando debilitada com o tempo, vai ficando ruim. Daqui a pouco você está toda furada aí. Link para mentoria com AP está na bio. Miso, é isso aí. Deixa eu ver aqui. O link para a mentoria tá na bio, tá, pessoal? Lá na bio do Instagram, desse Instagram aqui do IAG, tá bom? Meu povo, Deus abençoe, shalom a todos, né? Tem uma batalha agora contra Jezabel, para descontaminar os nossos queridos e amados profetas de Deus,
tá bom? CP, eu sou primicista do IAG. Sim, pastor Elisiane. Tô ligado em você. Amém? Vambora. Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá? Nosso número tá aí. Tá mais pra cima aí, ó. Pega aí. Printa a tela pra você anotar depois, que eu vou fechar aqui a live aqui. E é isso aí, tá bom? Em breve nós estamos aí com a sala de cura. Tá? Muitas curas acontecendo, né, na sala de cura, ok? Eu tô com saudade também. E com certeza minha armadura está com danos. É isso aí. É possível. Vocês sabem que é, né? Valeu, povo! Tchau, tchau. Shalom.